Hoje eu vou te mostrar como vender nos stories do Instagram. Vamos direto ao ponto para que você consiga de fato aplicar isso no seu Instagram ou no Instagram de alguém. Se você quer aprender mais como vender no Instagram, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser avisado de quando os vídeos novos entrarem no ar e de todas as novidades que vão vir. Para começar aqui o nosso conteúdo, é importante te lembrar o seguinte, que o Story, ele funciona como uma novela. Ou seja, as pessoas vão consumir os seus stories porque aquilo é gostoso para ela. Portanto, um dos primeiros passos que a gente vai destrinchar mais à frente, e você precisa ficar de olho aqui, é que você precisa conectar as pessoas e envolver as pessoas. Portanto, você vai precisar criar conteúdos que envolvem a pessoa e que sejam interessantes para ela. Eu sei que você quer vender, só que quando você posta menos vendas, você vai vender mais e ao longo desse vídeo você vai compreender o porquê que isso acontece. Aqui eu vou te dar algumas sugestões do que você pode postar nesse perfil do Instagram. O primeiro deles é que você precisa construir uma grande novela em torno dos seus bastidores. O que é isso? Se você é uma dentista, uma nutricionista, uma advogada, e você presta esses serviços, você precisa entender que dentro do seu trabalho acontece uma grande história. E por mais que essa história para você não tenha tanto valor, para as pessoas que te acompanham, tem um valor. Elas querem saber que tipo de bolacha você compra para o seu negócio, para o seu estabelecimento. Ela quer saber quem que é a secretária que atende ela. Ela quer saber qual tinta você usou para pintar a sua sala, onde você faz o seu atendimento, como que funciona o dia a dia dentro desse negócio em si. Esses são os bastidores que vão conectar com as pessoas e trazer muito mais visualizações para os seus stories. Você pode usar de uma outra técnica também, que são as perguntas e respostas. Você precisa tirar dúvidas da sua audiência. E quando você coloca à disposição para escutar essas pessoas, elas vão fazer de tudo para aumentar o seu engajamento, literalmente, porque você vai estar abrindo espaço para uma conversa. Uma grande técnica que usamos aqui com os nossos clientes são as enquetes, ou seja, hoje é dia 4 de agosto e na segunda-feira vamos traçar uma estratégia para usar as enquetes. Você pode trocar e perguntar para a audiência o que eles querem assistir nos seus stories. Assim você vai ter muito mais segurança, porque são eles que vão dizer o que eles querem consumir nesse perfil. Fica muito mais claro para você. Os depoimentos, eles não podem ser batidos, mas aqui há uma forma de você gerar conteúdo nos stories e os feedbacks, eles vão fazer com que as pessoas contratem os seus serviços para que você consiga já fazer as suas primeiras vendas no Instagram. Como que você vai usar esses depoimentos? Digamos que um cliente, ele foi até o seu negócio, seja você uma nutricionista ou um advogado, e ele gostou do seu trabalho, então você pode pedir pela gentileza dele, para que ele grave um depoimento, ele conte a história dele, os problemas que ele tinha e como que você resolveu esses problemas. Assim, a sua audiência, os seus seguidores no Instagram, eles vão se sentir conectados e ter mais segurança em contratar o seu trabalho. O segundo pilar desse vídeo, que ele é extremamente importante, é o conteúdo informativo, mas não é o conteúdo informativo que você estudou na faculdade. Não são os conteúdos técnicos, termos técnicos em inglês. Não, são os conteúdos que informam os seus seguidores e que faça com que essa pessoa tenha uma pequena ação, uma pequena dose de solução. Um exemplo claro aqui dentro da nutrição é que você vai falar sobre um determinado alimento que vai ajudar no emagrecimento dela. Além do entretenimento, é interessante que você eduque o seu público sobre o seu serviço. E aqui eu vou te dar algumas ideias de posts informativos além do de mamão. Você pode compartilhar alguma dica sobre o seu nicho. Se você é uma veterinária, por exemplo, você pode compartilhar o tipo de shampoo que a pessoa pode estar usando em casa caso ela queira dar um banho no seu animal. Você pode também compartilhar tutoriais, ou seja, você é uma veterinária e você quer compartilhar um tutorial de como cortar unha. E por mais que você ensine os tutores cortarem a unha do seu animal em casa, essas pessoas elas não vão necessariamente aplicar a técnica, justamente porque a maioria deles nem tem tempo de fazer isso, então eles preferem pagar alguém para
realizar esse procedimento. E no caso, quem realizaria esse procedimento seria você, porque quando a pessoa vai lembrar de alguém para contratar, ela vai lembrar de você porque você conseguiu usar os stories de maneira estratégica e conseguiu vender através dos stories também. Você pode também apresentar estudos de caso. Vamos analisar aqui por outro lado de uma advogada. Uma advogada foi contratada por uma esposa que está no processo de separação. E esse processo foi muito doloroso, então ela pode fazer um estudo de caso nos stories sem aparecer. Você pode fazer textos colocando todo o contexto, explicando para a audiência como que funcionou e como que você resolveu o problema. Você precisa levar a informação para o seu público, mas você também precisa mantê-los atualizados das novidades que acontecem dentro do seu negócio. Então, digamos que você vai incluir mais um serviço, assim como o meu médico. Meu médico hoje, ele mora em Curitiba e ele só tem 2 pessoas trabalhando dentro da clínica dele. Então, tem ele e uma nutricionista. Porém, mais à frente, ele vai colocar um personal e ele vai colocar também a esposa dele para trabalhar como médica dentro da clínica. Ou seja, isso seria uma expansão de empresa, é uma grande novidade. Então é natural que, com antecedência, ele avise os seguidores deles dizendo o seguinte: olha, pessoal, tá vindo aí grandes novidades, mais à frente eu vou contar para vocês sobre essas novidades, o que vai acontecer, as mudanças que vão acontecer. Então fique por aqui se você tem interesse em contratar um personal trainer da minha confiança para te acompanhar, contratar uma outra médica que vai fazer isso e aquilo na sua vida. Enfim, ele vai criar um contexto ali com antecedência para quando chegar o momento e dizer: gente, é o seguinte, eu tenho uma agenda aqui aberta para pessoas que têm interesse em contratar o nosso personal. Se você tem interesse, clica aqui no link e fale com a nossa advogada. Basicamente nesse estilo. Agora chegou numa parte que é crucial. Sem ela não existe venda nos stories. Preste muita atenção nos próximos passos. Toda história, todo story quando você faz no seu Instagram precisa ter uma chamada para ação, mesmo que ela seja pequena. Mesmo que você peça, me conta mais aqui no direct, fale mais sobre a sua história aqui para mim trazer também e abordar sobre esse assunto nos stories. E principalmente no momento em que esse doutor, ele resolve abrir a agenda para esse personal trainer que vai trabalhar com ele na clínica. Ele precisa dizer: se você quer agendar um horário na agenda desse profissional, clique no link aqui e fale com a nossa secretária. Essa é a chamada para venda. E eu sei que muitos usam vários e vários links nos stories de venda, acreditando que isso vai trazer resultado. Muito pelo contrário. As pessoas não entram no seu Instagram buscando comprar alguma coisa. Elas entram justamente para saber o que você comeu no almoço, para ela saber se você foi na academia. Então tenha isso em mente. Pessoas conectam com pessoas. Não queira vender o tempo inteiro, porque isso vai atrapalhar o seu alcance nos stories do Instagram. Você precisa ter o link da bio muito bem estabelecido. Se você não tem um link, eu sugiro que você coloque agora. O WhatsApp disponibiliza link, existe páginas com link, existe agendas que você pode colocar na bio do seu Instagram. Não deixa isso de fora. Recentemente eu peguei um perfil que não tinha link na bio. Como assim? Como que essa pessoa vai vender? Onde essa pessoa vai chamar? Então tenha muito cuidado com esses detalhes. Já falei um pouco sobre isso, mas você precisa incentivar a audiência a marcar uma consulta com você. Você não está no Instagram apenas para gerar conteúdo o tempo inteiro, mas você precisa incentivar de que a sua clínica é a melhor, o porquê que ela é a melhor, o que a torna a melhor, quais são as pessoas que já foram aí e te conhecem, quais são os resultados que essas pessoas têm. Perceba que você precisa construir um contexto para, num determinado momento, falar: gente, seguinte, clica aqui no link e fale diretamente com a secretária e agenda o seu horário ainda hoje. O quarto pilar desse vídeo, não menos importante, para você ter uma estratégia que vai funcionar nos seus stories, é importante que você demonstre que você tem autoridade no assunto. E para isso você pode utilizar os depoimentos, que já falou sobre isso aqui no vídeo. E aqui estão algumas sugestões para você utilizar. Você precisa pedir para os seus clientes gravarem ou te mandar um feedback do serviço que você prestou para essa pessoa. Pode ser em vídeo, pode ser em texto, mas essa pessoa precisa te mandar: eu tinha determinado problema e eu consegui chegar na determinada solução
solução porque a Rosana me ajudou a chegar nesse resultado. E isso aqui você precisa colocar quase todos os dias. Se você teve um comentário positivo, tire print e coloque nos stories. Se você teve um direct muito importante de um paciente falando que conseguiu permanecer na dieta durante os 30 dias, tira print e posta nos stories. É importante para você e para a fase da venda nos stories. Você precisa comprovar para essas pessoas que o seu método ele vai funcionar, porque sem a confiança a venda não acontece nos seus stories. E olha só, para você vender muito nos stories, não necessariamente você precisa ficar enchendo de links. Existe uma técnica chamada venda invisível, onde eu abordo essa técnica junto com os meus mentorados. A venda ela não necessariamente precisa acontecer dentro dos stories com um link que leva a pessoa para o WhatsApp, por exemplo. Muito pelo contrário, isso pode diminuir o seu alcance, isso está destruindo o seu engajamento dos seus stories. O que você vai fazer? Você pode usar as automações e nessas automações você pode fazer essas vendas através do direct de maneira automática, sem ter uma pessoa ali conversando com ela. E eu gravei esse vídeo aqui onde eu te mostro o que fizemos para conseguir vender 20 mil reais com esse perfil. Vou deixar linkado aqui para você assistir. Lembre-se o seguinte, que para você vender cada vez mais nos stories, você precisa se manter constante na produção de conteúdo dos stories. Você não pode simplesmente ficar colocando links ou vendendo o tempo inteiro e sumindo depois daquele período. Não é bem assim que funciona. As pessoas, elas percebem, as pessoas sabem no fundo o que está acontecendo. Ou seja, quanto mais coisas você tem para vender, mais stories você precisa fazer para diluir todos esses momentos de venda nos seus stories. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu dedão no like, ajuda muita pessoa que está produzindo conteúdo aqui incansavelmente para vocês. Inscreva-se no canal, ativa notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!